Ilustres amigos do canal, tudo bem? Warren Buffett, o bilionário americano, comprou 10 milhões desse tipo de investimento, que você vai ficar surpreso assistindo o vídeo de hoje. Vini Invest, o canal que investe em você, para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. Essa matéria saiu agora, recentemente, há apenas uma semana. A aposta de Warren Buffett. E eu vou te explicar o que ele fez. Assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho uma informação valiosa para você no meio desse vídeo. Vamos lá. O título da matéria diz assim: a aposta de Buffett depois do rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos. Se você não sabe, lá nos Estados Unidos, nós temos as famosas agências de rating. São aquelas agências que dão uma nota para investir em determinada empresa ou em determinado tipo de investimento. E a agência Fitch reduziu então a classificação dos títulos do Tesouro Americano. Saiu de AAA, ou seja, o famoso AAA para AA. E aí vamos entender um pouco melhor o que tem a ver essa matéria com esse investimento do espetacular Warren Buffett. Vamos começar trazendo aqui para você essas informações. Warren Buffett, ele é dono da Berkshire Hathaway, uma empresa que investe em diversas outras empresas. A maior participação dela atualmente é na Apple, mas ele investe também em bancos, investe em diversas outras empresas. E ele divulgou então, aí no último dia 5, o maior lucro operacional da sua história. Ou seja, eu vou falar para você, a empresa dele não é de agora, ela tem décadas e registrou o maior lucro operacional. E diz ainda a matéria que a Berkshire também apareceu cautelosa com o alto preço das ações americanas. Eu venho dizendo para você que as ações americanas estão quase no topo, estão batendo ali o topo histórico. Já chegou a ficar próximo e descer um pouco. E o que ele está dizendo é que o dono da Berkshire, o Warren Buffett, ele está cauteloso com o preço das ações dos Estados Unidos. À medida que as bolsas americanas estenderam o rally, com o rally de alta parece não ter fim. Teve uma correção, mas ainda o mercado acredita que vai ter mais. E ele diz, durante o segundo trimestre, o saldo foi de venda de 8 bilhões de ações. Ora, a empresa teve um elevado lucro operacional, mas ela andou vendendo mais do que comprando ações. Saldo de venda de 8 bilhões em ações. Então você já deve estar entendendo que não foi em ações que ele investiu. E o que realmente Warren Buffett investiu? Títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Vamos entender um pouco. A matéria diz assim: o momento foi oportuno. Menos de 24 horas depois que a agência de rating, a Fitch, reduziu então a nota de crédito, o governo aumentou seus planos trimestrais de emissão de dívida. Qual governo? O governo americano informou que vai emitir mais títulos. E a matéria diz: embora os mercados tenham reagido de forma moderada após o rebaixamento, os títulos de longo prazo, aqueles com vencimentos mais longos, estão prestes a ter sua pior semana. Repara aí no gráfico o que eu quero te mostrar. Olha aí, eu trago para você o gráfico de um ETF. É um fundo de renda fixa americano, chamado TLT. Os títulos que estão aí nesse fundo, eles têm um prazo médio acima de 20 anos. São títulos, então, com vencimento bem longo. E olha o que aconteceu no preço, não é a taxa desse título. Repara que ela alcançou aí uma máxima por volta de 160. Aliás, fez até um topo duplo lá em cima. E agora está na mínima, caiu para 94,85 dólares. Abaixo de 100 dólares recentemente. É o mesmo preço que nós temos então lá em maio de 2011. Você não ouviu errado. Maio de 2011. Estamos falando de um intervalo de datas de mais de 12 anos. E você já sabe, se o preço caiu, significa que a taxa então disparou. E é em razão disso a preocupação aí de uns e a certeza de outros. Então vamos entender um pouco melhor, continuando a matéria. Então, relembrando,
o preço caiu, ficou barato para investir nesse tipo de título lá pré-fixado americano, em que realmente o Buffett investiu. A matéria diz então que tudo para ele segue business as usual após o rebaixamento da classificação de risco dos Estados Unidos pela Fitch Rating. Parece que realmente Warren Buffett não está muito preocupado com esse rebaixamento. E diz então que a Berkshire comprou 10 bilhões em títulos do Tesouro. Na segunda-feira, aí, último dia 31, ele falou: compramos 10 bilhões em títulos do Tesouro novamente. Você deve se lembrar que mais ou menos há uns 45 dias atrás, ele fez um movimento semelhante. E ele complementou: e a única pergunta para a próxima segunda-feira é se compraremos 10 bilhões em títulos do Tesouro de 3 meses ou de 6 meses. Eu quero te explicar 2 pontos importantes. Primeiro deles, ele está investindo num título de tesouro de curto prazo, diferente do longo prazo que eu te mostrei anteriormente. O que significa isso? Esse é o segundo ponto. Título do tesouro de curtíssimo prazo, como a curva de juros está invertida, e aí eu sugiro você rever esse vídeo aqui do alto que eu vou deixar para você entender melhor. Significa que os títulos de curto prazo estão pagando melhor que os títulos de longo prazo. E além disso, quando ele compra um título de curto prazo, como a variação de preço dele é mínima, o que acontece? Ele pode estar se preparando para boas oportunidades no mercado. E o Buffett ainda completou: há coisas que as pessoas não precisam se preocupar. Essa é uma delas. Ele está falando em relação a comprar títulos do Tesouro Americano. Não deve existir qualquer preocupação, diferentemente de outra pessoa que eu vou te mostrar aqui agora. E a pergunta que fica: como estão então os títulos de curto prazo, uma vez que ele comprou? E a matéria diz: os títulos de curto prazo, os quais Buffett se referiu para a próxima segunda-feira, dia 7, que passou recentemente, têm visto forte demanda, à medida que os aumentos nas taxas de juros do Fed elevaram os rendimentos para os níveis mais altos em uma década. Como a curva de juros está invertida, os títulos com vencimentos mais curtos, além de terem um prazo bem pequenininho, estão pagando mais que os títulos com vencimentos mais longos. Então você, nesse caso, reduz o seu risco e ganha um pouquinho mais. É claro, se tiver mudança no mercado, aí a situação pode inverter. Veja esse gráfico. Parece um eletrocardiograma. É o ETF Bill, com um L só. Não são 2, um L só. É um ETF pré-fixado de 1 a 3 meses. Apesar de você aparentemente ver grande variação, veja que ele não chegou a passar de 91,4 a 92. Não variou praticamente nada. Então ele é muito estável ao longo do período de tempo, porque ele é muito curto. Então você já entende que comprar um ETF desse, você tem caixa para aproveitar as oportunidades. E parece que é isso que o Warren Buffett está fazendo. Só que um detalhe: tem gente que pensa diferente. E antes de te mostrar esse detalhe, eu quero te dizer: o nosso canal está completando agora, nesse mês de agosto, 3 anos que nós já estamos trazendo informação para você. E agora, eu quero te falar: desconto inacreditável no nosso curso Investimentos Internacionais. Eu vou deixar o link aqui no alto para você entender. E o bônus é de 35%. Vini 35. Você coloca aí e aproveita para entender tudo sobre investimento internacional. Ainda mais agora que o dólar continua baixo. Aqui na página você tem todas as informações. Por que investir no curso? Informação sobre corretoras. Quais são os tipos de investimento que tem? Investimento indireto e investimento também direto. Seja na renda fixa, seja na renda variável, por meio de ETFs. Eu falo também aqui sobre as ações, análise gráfica e uma parte importante de impostos, IOF e ganhos sobre capital. O intuito aqui é te ajudar. E eu te digo, nunca foi concedido um desconto tão alto em comemoração a 3 anos do canal. Aproveita, porque não vai durar muito para você aproveitar. Vini 35, 35% de desconto, não vai ter mais. Continuando, há quem pense diferente de Warren Buffett. Então vamos entender um pouco lá.
A abordagem consistente de Buffett em adquirir dívida do Tesouro contrasta de outro investidor reconhecido no mercado. Esse investidor é Bill Ackman. Ele é então o fundador de uma grande empresa que está fazendo uma aposta significativa contra os títulos de longo prazo. Então veja, o Buffett comprou Tesouro. Ele também comprou Tesouro, renda fixa americana. Só que Warren Buffett comprou então Tesouro com vencimento curto. E nós estamos falando que Bill Ackman está apostando contra o Tesouro de 30 anos. Tanto como proteção contra o impacto das taxas de juros longas mais altas no mercado, quanto como uma aposta independente. Para você entender melhor, eu fui buscar a origem dessa matéria, porque só teve a deixa naquele primeiro título. E aí, o que eu descobri? Para Ackman, se a inflação a longo prazo nos Estados Unidos for de 3%, e não de 2%, como o Fed deseja, os juros de 30 anos podem disparar. O que ele está querendo dizer? O Banco Central americano trabalha com a meta de trazer os juros para 2%. É esse os juros de longo prazo. Mas se por algum motivo essa meta for alterada para 3%, significa então que os juros de longo prazo, que estão aí abaixo de 5%, podem subir a 5,5%. E o que acontece? Se subir a 5,5%, o preço vai acontecer, vai despencar mais ainda. E ele considera que isso pode acontecer em breve. Ele diz, o yield da dívida soberana de 30 anos nos Estados Unidos subiu para 4,16%. Ainda está longe de 5%. Veja, ele está falando que pode chegar a 5,5%. É uma alta bastante considerável. Estamos falando de uma alta aí de mais de 30% nessa projeção. Naquele que foi o valor de fecho mais alto desse ano, esse 4,16%. E para finalizar ele fala, e como está a ser conduzida a estratégia? Como é que ele está apostando contra? E ele está apostando contra comprando opções, ao invés de shortar diretamente nas obrigações. Então é uma aposta contra, mas é uma aposta contra para os juros de longo prazo. Se você quer entender um pouco melhor, aproveitar que o dólar ainda está baixo, abaixo de R$5, e compreender renda fixa americana, renda variável e ter aqui apoio para todas as suas dúvidas, eu vou deixar aí o link na descrição desse vídeo. Clica lá, Investimentos Internacionais, e coloca o cupom VINI35. Não vai ter outra possibilidade. Aproveita, é só agora para você não perder. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito essa semana. Um abraço e até o próximo vídeo.